Eita glória, aleluia. A graça e a paz para a igreja do avivamento. Eu vou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, privilégio e uma responsabilidade muito grande estar desse lado aqui do púlpito. Nós estamos tratando da palavra do Senhor. E eu queria começar hoje contando um testemunho. Pegar aqui o aprendizado que o meu pastor João Bosco, né? Ele gosta sempre de testemunhar. Sexta-feira, não vou citar o nome, mas sexta-feira eu tive o privilégio de passar 2 horas numa videochamada com um amado irmão. E aí eu consegui, pela misericórdia do Senhor, responder algumas dúvidas do coração dele, algumas indagações que ele estava fazendo. E quando a gente mal parou para analisar o horário, já tinha passado 2 horas de conversa. Porque na presença do Senhor, as horas elas saltam, né? Principalmente quando você está com o coração disponível para falar e também com o coração disponível para ouvir. E hoje eu te convido a orar pedindo ao Senhor para que o teu coração esteja disponível para ouvir. Porque o meu está disponível para falar. E aí eu sei que continuar falando o Senhor aos nossos corações nesta noite, através de mais esta porção das Sagradas Escrituras. Abre comigo a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 ao 40. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 10, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas coisas ou por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Te louvamos mais uma vez, amado Senhor, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Te louvamos, Senhor amado, em nome de Jesus, porque apesar de o culto ser para Ti, o Senhor já falou muito forte, de uma forma muito poderosa, a muitos corações que aqui estavam, aqueles que estavam ligados, porque é bem verdade que, a exemplo do que nós vamos meditar nesta noite, apesar de ambos os públicos estarem dentro da casa e o Senhor estar dentro da casa, não significa que ambos estão com o coração aliados contigo. Mas todas as vezes que a tua Sagrada Escrituras é aberta, ela é exposta, ela é ensinada, algo acontece. Porque como a tua palavra mesmo fala, Senhor amado, esta palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Ela vai ao encontro e faz justamente aquilo que o Senhor deseja que ela faça nos corações. Pai, em nome de Jesus eu te peço, envia os teus anjos aqui, Senhor amado, anjos de guerra, Senhor, em nome de Jesus, a guerrearem neste exato momento, repreendendo, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito roubador, em nome de Jesus, todo espírito que seja lançado para trazer sono, distração, e que esta noite o nosso coração esteja disponível a ouvir a tua palavra, porque nós bem sabemos que o Senhor está disponível para falar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desde a virada do ano, essa
esse texto ele tem me sacudido e eu compartilhei um pouco desse texto na intercessão na quinta-feira com as amadas irmãs que estavam presentes quando eu tive a oportunidade de estar ali na intercessão com elas. Pelo menos naquela primeira hora da manhã, eu tive a oportunidade de estar ali. E desde a virada do ano, esse texto ele tem inquietado meu coração. Parece que eu amanheci um determinado dia e esse texto ele saltou dentro do meu coração. E todas as vezes que isso acontece, a primeira coisa que eu faço é me lançar ao espelho. Entendendo, procurando entender o que é que o Senhor quer falar comigo nestas situações. O que é que o Senhor deseja trazer ao meu coração, porque antes de ministrarmos a palavra do Senhor, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, avaliar as nossas vidas e corrigir aquilo que precisa ser corrigido para que nós estejamos aptos a instruir as pessoas. E assim eu tenho feito. Hoje já são 25 e por 25 dias eu tenho meditado nesse texto diariamente. Eu faço a minha leitura devocional, mas eu também paro para dar atenção a esse texto, porque eu sei que ele é muito poderoso nessa mensagem que o Senhor tem a falar dos nossos corações. E ontem à noite eu parei para começar a digitar algumas coisas, orar mais, debruçar mais o meu coração diante desse texto. E foi muito forte quando o Espírito do Senhor falou comigo sobre a intenção do nosso coração, sobre a intencionalidade daquilo que a gente está vivendo como pessoa. Eu não estou nem falando como servo de Deus ainda, estou falando como pessoa. Estamos vivendo dias, e pode parar para sentar, sente do lado de alguém, que a grande maioria das vezes você vai escutar assim: eu estou muito cansado, porque o dia está muito corrido. Eu já falei isso esse ano, perdidas vezes. Quantas vezes eu falei para alguém que eu estava muito cansado, porque os dias estão muito acelerados, os dias estão muito corridos. E a gente está vivendo esses dias intensos de uma tal forma que, se nós não tivermos cuidado, é como se a gente estivesse vivendo um acordar e um deitar, sem saber nem o que fez de manhã, nem o que fez à noite, nem como foi a noite, nem como foi o dia. É como parece aquele desenho animado, você deita, acorda, deita, acorda, deita, acorda, e aí os dias vão passando. E já se passaram 25 dias desse ano de 2026. Então, os dias realmente, parece que eles estão sendo abreviados, e se estiverem sendo abreviados, uma das promessas da parte do Senhor, da volta de Jesus, ela está se concretizando exatamente agora, que os dias eles seriam abreviados. Mas diante dessa correria desenfreada, diante dessa situação da vida, a gente precisa tratar a nossa agenda de uma tal forma que, ou nós, como eu falei, inclusive semana passada, depois na ministração do pastor Bosco, ou nós trataremos a nossa agenda, ou a nossa agenda vai nos engolir. Porque o tempo, ele não respeita ninguém. Vou falar principalmente para quem é empresário. Já se passaram 25 dias, já tem que correr atrás do prejuízo para poder pagar a folha, que vai se vencer agora, no 5º dia útil. E aí quem é empresário fica, Jesus faz o milagre. E eu creio que Jesus ele continua tendo poder para fazer o milagre, ele vai mandar o recurso necessário para que a sua empresa ela continue sendo ajustada e você continue glorificando o nome do Senhor. Mas já se passaram 25 dias. Eu estava comemorando meu aniversário na terça-feira passada, mas eu lembrei do aniversário da Clarinha no ano passado. A gente estava lá comemorando e virou o ano e já estava no meu. Sábado agora já tem outro aniversário aí preparado, da nossa levita Letícia, dia 31, então o dia está voando. E se nós não tivermos cuidado, vamos ser engolidos por essa agenda. Vamos ser engolidos por esse desespero. E sendo engolido por isso, a gente entra numa situação muito perigosa. Porque passa-se o dia e a noite, e se nós não tivermos cuidado, nós passaremos o dia e a noite, nós não daremos espaço para aquilo que é primordial nas nossas vidas. Sabe o que é? A presença de Deus. E porque esse dia está tão acelerado, tão desenfreado, aí sim é que nós precisamos trabalhar aos nossos horários para encaixar a presença de Deus como prioridade.
Porque se assim conseguirmos fazer, nós vamos viver aquilo que o Senhor realmente tem chamado para que eu e você venhamos a viver. Passa-se os dias, passa-se os meses, passa-se os anos, mas uma coisa é verdade. Se nós não tivermos cuidado com o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos nos perder no serviço que nós estamos fazendo e nós vamos nos afastar diante da presença do Senhor. Porque o tempo ele é tão devastador e o cansaço é tão desesperador que se você não parar para refletir, já se foi mais um dia e onde esteve a voz do Senhor no decorrer desse dia. Hoje é tido como o dia do Senhor, né, para todos os cristãos da face da terra. Mas mesmo no dia do Senhor, se nós não tivermos cuidado, nós fazemos tudo, mas nós não fazemos aquilo que é o primordial, que é estar aos pés do Senhor. Principalmente quem é dono de casa. Passa a semana toda trabalhando, esse domingo é o dia de lavar roupa, e aí, se não tiver cuidado, se perdeu. Acho fantástico, porque a palavra do Senhor ela é tão perfeita, ela é tão poderosa, e que ela vem trazendo essas advertências ao nosso coração a ponto de alinhar aquilo que nós somos. E a necessidade de um homem estar diante dos pés do Senhor, ela é tão urgente que você vai abrir a Bíblia, tá? E o nosso tema é Ouve Igreja. Se você vai abrir a Bíblia e vários textos da palavra do Senhor, e vai estar lá tendo uma advertência para atrair a minha e a sua atenção para aquilo que é primordial, que é estar diante da presença do Senhor. Mas se nós não tivermos cuidado, acabou-se mais um ano e nada vivemos, principalmente os projetos que nós projetamos diante da presença do Senhor. 2025 voou, mas o que foi feito com o relacionamento que foi apresentado para a gente? O que foi feito com a presença de Deus durante todo esse ano? Quantas vezes nós realmente paramos para estar à casa do Senhor, mas estar sentado aos pés do Senhor, ouvindo as suas instruções? Note que o texto que nós lemos aqui, de Lucas capítulo 10, versículo 38, ele afirma que Jesus ele vai à casa de Marta, e dentro da casa de Marta estava uma mulher chamada Maria. E quando o relato bíblico ele discorre, ele diz que Marta ela está ali desesperada nos afazeres, mas Maria ela vai ao pé. E aí a gente que analisa o texto para meditar sobre ele, trabalhar as nossas vidas e depois ministrar, a gente percebe uma coisa muito importante. Era uma mesma casa, com a presença de Jesus, mas dois corações totalmente diferentes, dois corações totalmente distintos. Enquanto eu li esse texto, uma das coisas principais que foi falada no meu coração é que não basta ter Jesus na casa. É necessário curvar o coração para ouvir os seus ensinamentos. A prática disso é tão perfeita que a Bíblia está aqui escrita, não foi eu. Não são palavras do Miguel, são palavras do evangelista aqui. São palavras do doutor Lucas. Jesus é convidado para uma casa de uma mulher chamada Marta, e nesta casa estava a sua irmã chamada Maria. E não há um relato antes disso, aqui nós que fazemos essa comparação de textos, não há um relato antes disso de que Jesus se encontrou com nenhuma das duas. Aqui era o primeiro contato com elas. Posteriormente nós vamos ver, inclusive vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem, que Jesus ele tem outros encontros com Marta e Maria, inclusive com essa mesma dupla, Marta e Maria. Mas anteriormente a isso não existe nenhum outro relato. Claro que elas devem ter escutado Jesus pregando nas ruas, porque Jesus estava ali no auge do seu ministério e estava atraindo as multidões. Por isso é que ele foi convidado para estar nessa casa. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós estamos na casa onde Jesus está, mas o nosso coração está tão perdido nos afazeres, está tão perdido nas nossas vidas, na nossa vida social, que a gente não sabe nem qual foi o momento que ele entrou, e se ele sair, nós também não vamos sentir falta, porque nós estamos com o coração muito entulhado. Eu acho tremendo
um testemunho que aconteceu comigo. Eu trabalhava como técnico de edificação numa obra, e obra é lugar de muito barulho, muita bagunça, né? E aí meu patrão ligava e eu dentro da obra, máquina trabalhando, pedreiro falando, som ligado, e o patrão ligava e eu tentava entender e nem eu entendia o que ele estava falando e ele também não entendia o que eu estava falando. Por que isso? Porque quando nós precisamos ouvir, receber uma mensagem, se nós estivermos numa situação onde o ambiente está muito barulhento, a mensagem até ela é entregue, mas ela não é absorvida da forma que ela precisa ser absorvida, porque o nosso coração está entulhado com muitos barulhos. E porque o nosso coração está entulhado com muitos barulhos, quantas vezes eu escutei o patrão lá da empresa que eu trabalhava, da construção que eu trabalhava: Miguel, sai do meio dessa obra aí, porque o que eu preciso falar contigo é importante. E no que tange a palavra de Deus, é justamente isso que acontece comigo e com você. E a exemplo de Marta e Maria, é justamente onde eu e você nos encaixamos exatamente agora. Porque parece que essa construção dessa história, ela está sendo vivida no dia 25 de janeiro de 2026 por todas essas pessoas que aqui estão. Se você não silenciar o coração, se você não parar as suas atividades, você não vai entender como é que está ecoando a voz do Senhor dentro do seu coração. Você não vai entender a real profundidade da mensagem que está sendo apresentada para você. E se existe uma mensagem sendo apresentada para mim e para você, significa que esta mensagem ela tem uma importância muito grande para tratar aquilo que nós somos. E não se engane, apesar de essa mensagem ser gravada, e a gente sabe que ela vai abençoar muitas pessoas, mas quem está neste ambiente é exatamente as pessoas que precisam ouvir aquilo que está sendo falado aqui. Poderia ter uma multidão de pessoas aqui, não poderia? Poderia. Mas, inclusive, por causa da multidão de barulho que acontece nas nossas vidas, e porque nós estamos perdendo essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e de nos encaixar no seu plano perfeito, as cadeiras estão tão vazias. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A culpa da igreja estar vazia não é do pastor não, viu? Nem se engane com isso. Porque o pastor, um dos principais trabalhos do pastor é aconselhar, é tratar, é se assentar, é pregar, mas as pessoas que estão ao redor do seu ciclo social não é de responsabilidade do pastor para que elas venham conhecer a Cristo, não. É de responsabilidade pessoal. É minha, é sua. Aí nós trazemos as pessoas e aí o pastor vai instruir, vai aconselhar, vai corrigir, vai sarar, vai fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas, em contrapartida, onde ele está também, ele está fazendo a parte dele, porque onde ele estiver, ele está carregando a graça do Senhor. Então, às vezes nós queremos retirar algumas culpas sobre as nossas vidas, aí olha a situação como ela está, e diz: não, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Mas Jesus chamou a todos nós para assumirmos a responsabilidade de ser porta-voz dessa mensagem. Só que nunca estaremos habilitados da forma completa se nós não pararmos o nosso coração para ouvir a mensagem correta. Lemos a Bíblia de diversas formas. Tem planos de leitura, inclusive o aplicativo da Igreja do Evangelho Pleno tem um plano de leitura lá, de 1 ano, de 6 meses, tem plano de leitura variados, de 3 meses. Eu já vi conheço uma pessoa que ela leu a Bíblia em 30 dias, toda a Bíblia. Ela lia 30 capítulos por dia. Se ela entende o que ela começou a ler e o que ela terminou a ler, se ela entende ou não, aí é o problema dela com o Senhor. Mas a grande verdade é que a mensagem está sendo ecoada. Só que é uma responsabilidade própria de sossegar o coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a revelar as nossas vidas. E o texto de Lucas ele é muito perfeito quando ele fala sobre isso. Jesus é convidado à casa e não se guarde isso no seu coração. O Espírito de Deus, ele já habita aqui, ele está aqui, porque onde a palavra do Senhor fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele está presente. Então, se tiver 2 ou mais, ou 3 ou mais, reunidos no nome do Senhor, ele está presente. Isso aqui tem pelo menos mais de 100.
Então significa que o Espírito Santo está aqui. O Jesus está aqui, trabalhando nas nossas vidas através do Espírito Santo. Só que a grande verdade é que vai acontecer mais e mais cultos onde nós vamos entrar e sair, e se nós não aquietarmos o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, nós vamos entrar e sair talvez até pior. Entra de uma forma e sai até pior do que entrou, porque não sossegou o coração e, em vez de receber uma orientação como algo que vem tratar o coração, recebe como uma piada, recebe como uma indireta, mas na verdade o que o Senhor está querendo tratar o nosso coração é na beleza da sua perfeição. E eu vou falar mais uma vez, não basta Jesus estar na casa, é necessário que você e eu venhamos nos curvar para ouvir a sua voz. A expressão bíblica lida aqui é muito explicativa. O próprio Jesus falando, aqui não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Miguel, não foi Bosco, não foi Castelo, não foi Célio, foi o próprio Jesus falando. É necessário aquietar-se, é necessário parar, é necessário colocar o pé no freio, porque senão vai ser mais um dia religioso que não vai ter sentido nenhum. E amanhã, talvez você esteja mais perdido do que quando você entrou. Quando, na verdade, o desejo do coração do Senhor é se apresentar para ti. Sabe o que eu acho mais perfeito, Ricardo? É que enquanto a gente medita sobre uma passagem como essa, para quem tem um coração de pregador, como o pastor Paulino falou há algum tempo atrás, a gente consegue se colocar dentro do texto e é como se ficasse quase que uma imagem visível de ao teu lado está o próprio Deus sentado, querendo comunicar alguma coisa no teu coração. Mas aí vem aquela situação. Será que o teu coração está disponível para ouvir a mensagem que ele está desejando falar? Está ali o Iago com a sua esposa. O que ela falar ali no ouvido dele, ele vai entender perfeitamente. Mas se ele tiver com o coração lá no trabalho, está de férias, né? Aleluia. Mas se ele tiver com o coração lá no trabalho, ela pode morrer de falar, que a cabeça dele está tão perturbada que vai entrar no ouvido e sair no outro, ele não vai saber o que ela falou e provavelmente ela vai dizer assim, amor, eu te amo, aí ele vai perder a bênção, né? Porque o coração estava distante. E assim é a forma que o Senhor trata as nossas vidas. Quantas vezes Ele assenta no nosso lado, chama a nossa atenção, está usando pessoas para dizer, para, ouve, escuta, alinha, avalia, aquieta-te. E a gente está lá preocupado com a conta de água que não pagou, com a conta de luz que não pagou, com o aluguel que vai se vencer semana que vem. Perde aquilo que é o essencial, que vai te dar fôlego para que você trilhe os dias de uma forma livre dessa pressão da vida. A palavra do Senhor ela é muito clara. Jesus olha para Marta e diz para ela, aquieta-te. Tu está muito ansiosa. Teu coração está muito acelerado. Tu está muito desesperada. Mas se Deus sondar o nosso coração aqui, será que Ele ia olhar para mim e para ti e não falar a mesma expressão? Para aí um pouco, Ricardo. Aproveita o momento. A verdade é que talvez esse seja um momento dentre tantos dias que você não teve a oportunidade, mas está aí no celular, mandando mensagens. Está com a cabeça lá na pizza daqui a pouco. Aquieta, a pizza vai chegar, não vai fugir não. Se não tiver num canto, tu vai no outro. A mensagem pode esperar, mas o Senhor pode passar e você nem percebeu o que Ele passou. E aí não tem como jogar a culpa na conta de Deus, porque isso é uma liberalidade pessoal, é um desejo pessoal de abrir o coração. É um desejo pessoal de trabalhar a vida
naquilo que o Senhor está tentando transformar. Não se engane. São nas pequenas palavras que o nosso coração é moldado. São nos pequenos momentos que a nossa vida ela é alimentada. Então não perca este momento onde o Senhor deseja falar contigo com qualquer coisa que na verdade às vezes não faz nem sentido. Dá para esperar um pouco mais. Dá para esperar mais alguns minutos. E a minha oração nesses dias, ontem o pastor Bosco me ligou para poder ministrar e eu disse, estou aqui. Porque esse texto já estava ecoando dentro do meu coração há muitos dias e eu estava só esperando a oportunidade. Não ia me oferecer para ministrar, mas quando a oportunidade surge, precisamos estar disponíveis. Por quê? Porque nós não temos que ler a Bíblia simplesmente para pregar, nós temos que ler a Bíblia para que ela venha ler aquilo que nós somos, ela venha trabalhar dentro do nosso coração. Então, antes de você pregar para alguém, é necessário que você aquiete seu coração para ouvir aquilo que o Senhor está querendo transmitir. E quem é intercessor sabe do que eu vou falar agora. É difícil muitas vezes subir num momento como esse, orando e sentir o peso de corações que estão tão distantes. Se a Lia, que estava dançando, pegar aquela bandeira vermelha ali e balançar aqui, o culto todinho, muitos de nós não vai nem saber que a Lia passou a noite todinha balançando a bandeira, porque o coração não está aqui, não está na presença de Deus. Mas quando o nosso coração está diante da presença de Deus, não precisa de bandeira vermelha para poder atrair atenção. Porque, na verdade, você não precisa nem saber o que está acontecendo à sua volta. É por isso que Jesus ele conquistou essa liberdade diante da presença do Senhor, para que isso seja pessoal, para que a vontade de Deus ela passe a ser pessoal. Então, independente daquilo que está acontecendo no culto, se tu conecta o teu coração à fonte que é o Senhor, tu vai captar tudo aquilo que está sendo anunciado dos céus. E nessa noite a mensagem principal é: aquieta-te, aquieta o teu coração. Porque eu vou falar mais uma vez: ou você aquieta o teu coração, ou você vai ser engolido pelas dificuldades que você está enfrentando. Marta e Maria são dois exemplos de situações onde nós estamos vivendo exatamente nesta geração. Primeiro, Marta, uma mulher inquieta, preocupada, ocupada com muitos afazeres, ansiosa e aflita. Aí você consegue colocar dentro desse pacote aí muitas e muitas outras coisas. Angustiada, abandonada, traída, perseguida. E a lista parece ser interminável, parece ser infindável. Mas o que eu acho fantástico é que sempre que existe um coração nesta situação, a voz do Senhor ela ecoa de uma forma muito perfeita. Porque apesar desse momento que nós estamos passando, mas o Senhor ele é paciente. O Senhor ele é benigno, o Senhor ele é calmo, ele espera, ele está fazendo exatamente aquilo que está descrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Por favor, Alice, é porque eu estou com um novo aplicativo aqui, aí está onde eu clico, aí sai a referência, eu não... Já me acostumei com a minha referência, mas abra aí Apocalipse 3, 20, por favor. Três, 20. Essa é uma expressão do próprio Jesus para uma das cartas do Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Olha a expressão aqui. Entrarei em sua casa. Mas como eu falei, não basta só ter Jesus na casa. É necessário você ir mais a fundo. Cearei com ele e ele ceará comigo. Isso fala de uma disponibilidade do coração.
Isso fala de uma necessidade de paralisar aquilo que você está vivendo para poder absorver aquilo que o Senhor está anunciando. Porque se o teu coração não se alinhar com a vontade de Deus, nós não vamos resistir às pressões do mundo. Se a vontade de Deus ela não for liberada, não for alinhada aos nossos corações, nós não vamos resistir mais uma semana. Nós não vamos resistir mais um dia. Isso é tão verdade que lá fora tem 2 diáconos trabalhando. Eles estão dentro da casa do Senhor, mas eles estão servindo. Mas eles não estão recebendo na mesma proporção de que nós estamos recebendo aqui, porque eles estão preocupados com o estacionamento, eles estão preocupados com as pessoas que passam, eles estão preocupados com as pessoas que entram, estão preocupados com crianças para não sair, eles estão ali servindo ao Senhor, mas estão ali atentos a toda a circunstância. Mas quem está desse lado do templo está paralisado, precisa estar parado para absorver aquilo que o Senhor ele está falando. E é diferente, estão no mesmo ambiente, Jesus está aqui e Jesus está lá. Nós estamos no mesmo ambiente, mas os afazeres não nos permitem parar da mesma forma que é nos dada a oportunidade de parar. Os afazeres, eles não nos permitem silenciar os nossos corações. Pode ir lá que ele vai estar lá atento. Quem entra, quem sai, se estão mexendo no carro, se não estão, às vezes acompanha uma pessoa, às vezes acompanha outra e fica lá. Eles estão vivendo o chamado deles para aquela ocasião, para que no próximo domingo eles recebam a palavra do Senhor, mas a nós é nos dado o privilégio de parar e ouvir. E muitas das vezes nós desperdiçamos esse privilégio por coisas tão fúteis. E o Senhor diz para mim e para você, quantas vezes Ele bate a porta do nosso coração e a gente não está disponível a abrir. Quantas vezes está lá Jesus batendo a porta, mas, como eu falei, é um ato pessoal convidar Jesus para entrar. Mas todo aquele que convida Jesus para entrar tem a sua vida marcada. Eu estava conversando com esse amado irmão na sexta-feira, depois terminou a oração aqui, e eu vou dizer para você que não veio para a oração sexta-feira, você perdeu, viu? Porque a oração foi tremenda, foi um negócio assim maravilhoso. Você que não veio sexta-feira passada, venha sexta agora. Porque está sendo dias muito abençoados, palavras sendo ministradas aqui, orações sendo entoadas em cima das palavras, e foi assim um reboliço santo aqui nesse tempo, sexta-feira, que a gente sai daqui com o coração revigorado. Aleluia. A gente sai daqui, quem estava aqui, saiu daqui com a sua porção. Ouviu a voz do Senhor. Ouviu aquilo que o Senhor está querendo falar. Mas note, queridos irmãos, que essa circunstância de Marta, ela nem está sendo colocada nela aquilo que a gente mais entende que nos afasta da presença de Deus, que é o pecado. O pecado é aquilo que realmente nos afasta de Deus. Mas não se engane, apesar das nossas atividades não serem pecaminosas, mas se nós não tivermos cuidado, elas vão se silenciar a voz de Deus do nosso coração. Às vezes a gente quer vigiar com o pecado, mas a gente não vigia com a nossa agenda, com as nossas atividades. Não se engane. Você vai ser engolido se você não parar para ouvir a voz do Senhor, porque é só a voz do Senhor que alinha. Se você trabalhar mais dias, mais horas, as contas não serão pagas se Deus não permitir, não liberar do céu a providência. Se você pode trabalhar, quem trabalha com venda sabe, se você pode trabalhar 10 horas, 20 horas, 50 horas por dia, se Jesus não intervir com a mão sobre esta situação, as contas elas não vão ser ajustadas, porque é Ele que providencia o recurso necessário. Pode ser que você trabalhe um dia 2 horas e o recurso caia, mas pode ser que no outro você trabalhe 20 horas e nada aconteça, porque quem tem o controle daquilo que nós precisamos é o próprio Senhor, e Ele entrega as coisas para corações que estão disponíveis para viver a sua graça. Aleluia. Não se engane. Não é só o pecado que apaga a voz de Deus dos nossos corações. O ativismo, as correrias da vida, elas vão te matar aos poucos. E eu não estou lançando uma palavra de maldição. Eu estou falando a realidade da prática.
Porque se você não atentar para isso, você vai ser engolido por estas situações e vai passar dias e dias e dias, e sabe qual é a recompensa de tudo isso? Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim, ó, que vazio, que angústia, que preocupação, que dor, que tristeza, que necessidade. Mas, na verdade, uma só coisa é realmente necessária. Uma só coisa é realmente necessária. Buscai, em primeiro lugar, Mateus 6, 33, a cara do signo, esse versículo. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e as demais coisas vos serão liberadas. E as demais coisas vão sendo vividas pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Então não se engane. Tome cuidado para você não cair em pecado, mas também tome cuidado com o ativismo que está movimentando a sua vida, para que você não silencie a voz do Senhor. Porque o cansaço, ele também paralisa, ele também mata, ele também estagna. E a Bíblia é muito perfeita. Que desde o começo da eternidade, desde o começo da criação do mundo, do homem, o homem foi criado com o intuito de ter relacionamento com Deus. Mas nós achamos que o nosso muito serviço vai estar nos conectando com a presença do Senhor. E não se engane, o muito serviço ele só vai te levar a um cansaço mental, a um cansaço físico, e você vai pensar que está dentro da casa do Senhor, fazendo tudo, agindo em todas as coisas, mas na verdade você vai estar correndo um sério risco de escutar a pior mensagem da humanidade. Sabe qual é? Lucas capítulo de número 13, versículo de número 27. Esta é a pior mensagem que a humanidade vai ouvir de Jesus. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Outro, Mateus capítulo 7, versículo de número 21 ao 23. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, são palavras do próprio Jesus: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Esse será o pior desespero da humanidade. É o desligamento completo da graça do Senhor. E por que isso se dará? Porque não paramos para avaliar o nosso coração à luz da voz do Senhor. Porque nós não paramos para avaliar o nosso coração sobre aquilo que o Senhor está querendo tratar dentro das nossas vidas e os muitos afazeres. Ele não nos garante essa proximidade diante do Senhor. Infelizmente, há uma multidão de pessoas que acha que porque tem um cargo, tem o céu aberto, mas na verdade não é essa. O texto de 1 Samuel traz um relato muito fantástico, onde a Bíblia usa essa expressão, que Samuel crescia servindo na casa do Senhor. Mas a Bíblia relata também, que diz assim, versículo número 7, 1 Samuel 3,7. Mas Samuel não conhecia a voz do Senhor, porque o Senhor ainda não tinha se apresentado para ele. E quantas vezes nós estamos dessa forma? Fazemos tudo, infelizmente, atualmente até o fazer está sendo comprometido, porque nós também não queremos mais fazer, estamos indo para outro extremo. Mas fazemos tudo achando que estamos agradando o coração do Senhor, quando na verdade o Senhor nem se apresentou, nem pediu. A gente não está fazendo, mas não sabe nem onde é que está o coração do Senhor nisso. Ouve, ó igreja, um coração igual de Marta não garante parte na intimidade com Deus. Pelo contrário, só servi-lo sem profundidade vai nos colocar no pior patamar da face da terra, que é o afastamento completo de Deus.
E aí ninguém vai poder dizer, mas Senhor, eu estava fazendo. Mas Jesus não te chamou para fazer, Ele te chamou para ser. Porque você está sendo, você faz. Você não é porque você faz porque você é. Não é o interesse de Deus formar servos, escravos. Jesus fala isso. Eu já não chamo mais vocês de servos. Sabe por quê? Porque o servo não conhece o coração do seu Senhor. O servo não conhece a vontade do seu Senhor. Mas Jesus usa a expressão dizendo assim, mas eu chamo vocês de amigos. Porque o amigo conhece as profundidades do coração do outro. Porque o amigo consegue parar o coração e dizer assim, fala porque eu estou aqui te ouvindo. E é justamente esse é o desejo do coração do Senhor, é tratar as nossas vidas não como escravos, mas com alguém que conhece o seu coração. E quem tem o coração, quem para o coração diante da presença do Senhor, vai viver o que está escrito lá em Isaías 49, 15 e 16. E esse texto ele marcou a minha história. Como toda a igreja sabe, eu saí de um contexto onde a nossa família era um bandista. E uma noite, certa noite, eu estava na minha casa, quase todo mundo na minha casa endemoniado, e eu perturbado, guerreando, e o Espírito Santo falou muito preciso ao meu coração esse texto. Isaías 49, 16, 15 e 16, ele diz assim, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que tenho nas palmas das minhas mãos eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Mas como eu e você vamos ter convicção do que é isso, se não aquietarmos o nosso coração diante da presença do Senhor? Se nós não aquietarmos o nosso coração diante da presença do Senhor, estaremos vivendo vidas de confusão, perdidos, perplexos, engodados com os nossos muitos afazeres. Então, a exemplo de Marta, nós precisamos avaliar exatamente o local que nós estamos. Quem sou eu nesse exato momento? Será que eu tenho parado para ouvir o Senhor falando? Será que eu tenho parado para ouvir o coração do Senhor? Será que eu tenho parado para ouvir as grandezas do Senhor? Acho perfeito. Nessa semana eu estava lá na minha mesa, tomando meu café, e aí eu abri um texto, lendo Êxodo, abri um texto, e aí o Senhor falou tremendamente comigo. Moisés sobe ao monte, e no monte Moisés ele recebe a revelação de Deus. Deus traz um mandato para Moisés fazer o tabernáculo com tudo aquilo que Deus queria. E eu acho fantástico, porque enquanto Moisés estava lá no cume do monte, a expressão bíblica fala que Deus olha para Moisés e diz assim, faça tudo conforme eu te mostrei no monte. Significa o quê? Moisés parou o coração, parou tudo, parou a vida para conhecer aquilo que o Senhor tinha reservado para ele. Porque projetos grandes do céu só é alinhado, só é liberado para quem está disponível a parar o coração, a se aquietar, a se assentar aos pés do Senhor, a dizer assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Será que se Deus sondar os nossos corações nessa noite, Ele vai encontrar alguém disponível aqui? Será que Ele encontra você disponível aí? Será que Ele encontra a mim, que sou o portador dessa mensagem? Esse é o desejo do coração do Senhor. Enquanto Marta vem nessa vida desenfreada, Maria, ela escolhe a melhor parte. Ela entende que não bastava Jesus estar na casa, ela precisava urgentemente ir aos pés do Senhor. E ir aos pés do Senhor para ouvir as instruções que o Senhor tem reservado para a sua vida, para a sua jornada, para o movimentar da sua caminhada. E não se engane, não é parar o coração, não é só parar aqui dentro desse tempo por 2 horas de culto, não. É paralisar o teu coração no teu íntimo, no teu relacionamento pessoal. Maria, ela não estava se importando com a quantidade de pessoas que estavam na casa. Ela queria estar aos pés de Jesus. Ela queria estar recebendo os ensinamentos de Jesus.
ela queria estar debruçando o coração de Jesus, porque todo aquele que debruça o coração do Senhor recebe a habilidade de lidar com situações difíceis. Você só vai conseguir lidar com situações difíceis se você estiver municiado do direcionamento do Senhor. Vai para lá, gagueira, em nome de Jesus. Você só vai estar vivendo, passando por essas circunstâncias difíceis. Não se engane, todos nós vamos passar por circunstâncias difíceis, mas como estiver o teu coração vai te conduzir para passar da forma correta ou para estar desesperado, como uma multidão de pessoas permanece desesperada, sem saber o que vai ser amanhã. Nós não vivemos nem o hoje direito, mas já estamos preocupados com o que vai ser amanhã. Mas uma coisa só é necessária. E é apresentado para você nessa noite. Aquieta-te. Quem para aos pés de Jesus para dar ouvido à sua voz, não fica perdido, não é confundido, não é enganado, não é ludibriado, não é trapassado, porque está tendo discernimento de como vai conduzir a sua vida. E eu vou falar mais uma vez, você, querido e prezado daqui de dentro, quer ter sucesso na sua caminhada, naquilo que você está construindo, pare para ouvir o Senhor. Porque se você parar para ouvir o Senhor, você não vai tomar decisões precipitadas, você não vai fazer negócios com picaretas, porque o Senhor vai direcioná-lo. Tudo na nossa vida requer o agir do Senhor. Então, se você não quer ter um coração confundido, jovem do Evangelho pleno, se você não quer ter o seu coração confundido, pare para ouvir a voz do Senhor que está ecoando de geração em geração. Parar e assentar-se aos pés de Jesus conota quietude. E é esse um dos pilares fundamentais para ouvir a voz do Senhor. Salmos 46 diz a Bíblia assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só saberemos que o Senhor é Senhor nas nossas vidas se nós estivermos parados para ouvir a sua voz. Só conheceremos a vontade do Senhor nas nossas vidas se nós aquietarmos o nosso coração. Quem para aos pés de Jesus para ouvi-lo, descobre que ainda existe esperança, por mais difícil que esteja a jornada. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quem quer saber conduzir a sua vida nesses momentos difíceis, pare o seu coração e escute a direção de Deus. Isaías 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos, assim diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem para aos pés de Jesus aprende que Ele é o único digno da nossa entrega total. João, capítulo de número 12, versículo de número 8. Esse relato aqui, eu já vou finalizar nesse relato. Esse relato aqui, ele é posterior à ressurreição de Lázaro. Lázaro era o irmão de Marta e Maria. A Bíblia fala que Lázaro é acometido por uma doença, não fala qual é. As irmãs de Lázaro mandam mensageiros para ir ter com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus se demora ainda alguns dias para poder se encontrar com seu amigo. Mas quando Jesus chega, a expressão bíblica está lá em João capítulo número 11, esse relato. A expressão bíblica fala que Marta, ela corre desesperadamente ao encontro de Jesus. E todos os mestres bíblicos que eu li, fala que quando Marta chega ao encontro de Jesus, ela chega com um tom de cobrança. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sabe por quê? Porque se não parar o coração para ouvir a voz do Senhor, vai agir com desespero quando os dias difíceis bater a porta. Mas a Bíblia diz que Maria, ela sai
ao encontro de Jesus. Na verdade, Jesus manda chamar Maria. E quando Maria se encontra com Jesus, a primeira coisa que Maria faz é se lançar aos pés de Jesus. E ela diz a mesma coisa: Mestre, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí os mesmos teólogos que afirmam que a expressão de Marta foi uma expressão de desespero, também afirmam que a expressão de Maria foi uma expressão de quebrantamento, de entendimento de que Jesus tem o poder, tem a capacidade de mudar qualquer situação. Por isso a necessidade de ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós avaliamos aquilo que nós estamos passando e nós vamos dar uma resposta diferente. João capítulo de número 12 fala que Jesus ele está à mesa com alguns discípulos em Betânia para celebrar a Páscoa. E junto nesse ambiente estava Lázaro, que tinha sido ressuscitado. Olha que a Bíblia fala, estava Marta e também estava Maria. Mas a Bíblia, quando fala de Marta, nesse texto, fala que Marta estava ocupada nos seus afazeres. Mas a Bíblia fala que Maria estava de novo aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus estava falando, ouvindo aquilo que Jesus estava compartilhando. E a Bíblia fala que Maria, ela pega um vidro de nardo, de unguento, dependendo da tradução, vidro de um perfume muito caro, e ela vai ungir Jesus. Quando ela unge Jesus, ela vive uma experiência de uma entrega total, aprovada pelo próprio Jesus, porque as pessoas se levantam para questionar aquela atitude, mas Jesus silencia aquela multidão e disse que aquilo que Maria fez é recebido como uma adoração perfeita. E só presta uma adoração perfeita quem está disponível a curvar o coração para ouvir a voz do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. A profundidade de um relacionamento genuíno com Jesus, com o Senhor, nos ensinará a não pararmos de viver o centro da sua vontade por causa de nenhum tipo de conflito. A profundidade de um relacionamento sincero vai nos conduzir a viver aquilo que as grandes multidões não estão conduzindo, mas não é porque Deus tenha filhos preferidos, não. É porque filhos preferem a sua presença de formas diferentes. Como vai o teu coração nessa noite? Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Sabe por que a gente para de viver a vontade de Deus? Não é por causa do irmão, não. Esqueça isso. Eu parei porque alguém me feriu. Eu parei porque alguém me traiu. Eu parei porque alguém me abandonou. Eu parei porque alguém lançou uma palavra contrária. Eu parei porque alguém não olhou para mim. Eu parei porque alguém não me deu uma oportunidade. Eu parei por causa de alguém. Eu parei por causa de alguém. Não. Você parou pelo simples fato de que você deixou de ouvir a voz do Senhor. Porque Jesus tinha todos os motivos da face da terra para parar. Ele tinha todos os discípulos, a convicção de que todos os discípulos iriam abandoná-lo. Ele tinha um ladrão no seu ministério, um traidor no seu ministério. Ele tinha aquele, irmão Castro, que com um beijo, Jesus olha para ele e diz assim, ó, amigo, a que tu viestes. E o amigo deu um beijo e foi a pessoa que culminou com todo o sofrimento de Jesus. Então Jesus tinha tudo para parar. Só que Jesus tinha um grande diferencial. É porque ele é Deus. Não. É porque a palavra do Senhor fala que às madrugadas ele também ia para o seu local de oração para poder ouvir aquilo que o Senhor queria falar com ele.
Se Jesus precisou parar para poder subir o monte, entregar o seu coração diante da presença do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, quem dirá eu e você? Porque eu parei então? Porque você deixou de ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque eu não prego mais? Porque eu não escuto mais a voz do Senhor. Porque eu não intercedo mais? Porque eu não escuto mais a voz do Senhor. Porque eu não danço mais? Porque eu não escuto mais a voz do Senhor. Por que eu não me lanço mais? Porque o Espírito Santo ele foi silenciado do seu coração. Porque a ardente expectativa de viver na profundidade, naquele fogo, naquele anseio, naquele amor dos primeiros dias, ela se perdeu. E eu confesso, irmãos, que para ministrar esse texto, eu chorei muito lá na minha casa. Aí eu que sou o ser humano, né, que só tenho o chamado da intercessão, eu fico assim, quem dirá o Espírito Santo. Eu não vim aqui essa noite com o intuito de te dar uma porrada, não, como alguns pensam. Mas eu vim aqui essa noite com o intuito de alertar o teu coração. Volta pro eixo. Essa noite é nos dado a oportunidade de fazer o que o profeta falou. Libera o teu coração desses pesos. Perdoa. Pede perdão. Porque nós estamos perdendo muito tempo sendo entulhados com essas circunstâncias. E isso está matando aquilo que nós somos. Aleluia. Glória a Deus. Para de dizer que a culpa é do outro. E volta a dizer, Senhor, eu preciso voltar a ouvir a tua voz, porque eu parei, porque a tua voz não ecoou mais dentro de mim, mas isso não foi culpa do Senhor, foi porque nós entulhamos os nossos próprios poços. E a perca dessa sensibilidade de ouvir a voz do nosso bom pastor, ela nos levou exatamente para o momento que nós estamos. Aí, pastorear é um fardo. Ser diácono é uma obrigação. Cantar é porque não tem outro. Pregar é porque, sei lá, mas perdeu o sentido. Mas por que perde o sentido? Porque quem dá sentido para as nossas vidas é a voz que ecoa dos céus. Mas apesar de ela ecoar dos céus, ela fala bem aqui dentro. Porque Deus é um Deus pessoal. É como eu falei, é como o Iago e a sua esposa. Deus está ali, do lado, esperando um simples momento onde você e eu vamos abrir a porta do coração. Porque só bate a porta do coração quem não tem autoridade para entrar. Quem não tem autoridade para entrar tem que anunciar: ei, deixa eu entrar, eu posso entrar, eu estou aqui fora. Mas Jesus não era para estar na porta batendo, dizendo: volta, corrige, se alinha, não. Era para estar dizendo assim: ó, vamos que ainda tem mais. Bora que ainda tem mais uma multidão de pessoas para ser abraçado. Gente, quando eu e você nós paramos aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, uma multidão de pessoas está sendo condenada por isso. Uma multidão de pessoas está sendo condenada porque você não abre mais a sua boca, porque os seus braços não abraçam mais, porque o seu sorriso não exala mais o sorriso de Jesus. Porque quando as pessoas chegam ao nosso redor pensando que vai receber uma palavra de conforto, ela vê que ser crente é um chato demais, é um fardo. Mas só é um fardo porque Jesus não está mais. Porque a voz que fala para Marta aquietar-se, ela não é mais ouvida. É necessário voltarmos aos pés de Jesus.
Porque pode colocar o maior alto-falante nesta casa e dizer assim, ó, a voz do pastor Bosco, que se eu for falar aqui não chega nem perto. Ouve, ó igreja. Pode ser a voz do pastor Bosco, que tem essa pressão, essa força. Não vai adiantar se você não aparar o teu coração para poder aquietar. Ei, Jesus quer te trazer a lembrança de que você não é uma peça jogada, foi descartada fora do quebra-cabeça, não. Que o teu lugar, ele não é preenchido por outra pessoa, não se engane com isso. É claro que a obra de Deus não vai parar, mas você faz falta com aquilo que você é, com aquilo que você carrega. Já pensou se todos nós estivéssemos no fogo desse amor, dessa quietude no coração, a ponto de ouvir a voz do Senhor? Como estaria o nosso bairro, como estaria a nossa casa, como estaria a nossa cidade, como estaria a nossa nação? Quem dirá como estaria o mundo? Mas a grande verdade é que a voz não está conseguindo ecoar nem dentro de nós mesmos, porque tudo é mais importante, tudo é melhor, tudo tem mais atração, gente. Não quero escutar do Senhor, apartai-vos de mim. Porque apesar da porta ser estreita, mas ela ainda está aberta, apesar do caminho ser estreito, mas ele ainda está disponível. Avalie hoje a sua vida. Jesus, ele não parou de escrever a história dele na sua vida. Você é que estagnou o agir dele. Mas ele está na mesma posição que você o deixou. Por mais que você ache que a culpa foi do outro, mas quem deixou esse peso a ser afogado dentro do teu coração foi você mesmo. Porque aquilo que as pessoas fazem com você e comigo só revela o caráter dela, mas aquilo que nós reagimos, conforme nós reagimos, revela o nosso caráter. Então eu não sei o que te fez parar, mas eu digo para você com muita força, com muita alegria, com essa presença gloriosa que está aqui. Volta! Volta, filho, volta, filha. Curve seu coração aí diante da presença do Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Faça desse louvor a sua entrega. Seja verdadeiro. Eu não sei você, como você está, mas eu acredito que esteja muito pesado estar da forma que você está. Porque se tirar um peixe de dentro d'água, ele morre. Se tirar uma árvore da terra, ela morre. Se tirar a árvore do céu, ela morre. E tirando a voz do Senhor de dentro do seu coração, você morre também. Aleluia. Enquanto o pessoal do louvor louva esse louvor, faça a sua oração pessoal. Jesus está aí do teu lado. O Espírito Santo está aí do teu lado. Na verdade, ele está dentro de ti. É mais pessoal ainda. Quando foi a última vez que você falou, vem aqui, fica aqui, faz aqui, fala aqui?